Graça e paz, meus amados, estamos aqui de novo para falar da palavra de Deus. Deus me tocou esses dias para fazer um vídeo sobre uma palavra que Deus colocou no meu coração, mas eu estava ocupado com algumas coisas, eu fui lançando alguns vídeos no canal. Eu quero pedir para todos que estejam vendo esses vídeos para dar um like lá para ajudar na divulgação dos vídeos, dá um joinha lá, se inscreve no canal para me ajudar aqui também. E a gente, de um em um, a gente vai crescendo e vai conquistando mais território, não é mesmo? A palavra de hoje que eu quero compartilhar com os irmãos, ou com aqueles que estão ouvindo, se encontra em Tiago 1. Vai falar acerca das tribulações e como nós devemos nos comportar diante das tribulações. Vamos ler e logo após eu vou estar falando algumas coisas. Eu tenho essa edição da Bíblia aqui, é uma coisa muito linda, muito bonita. Acho que a edição é a Bíblia King James. É muito boa para estudo, é muito grande e tem explicação de cada texto aqui, né, para melhor entendimento da palavra. Mas sem o entendimento do Espírito Santo nós não temos nada. Vamos ler a palavra, depois eu tenho algo para comentar ao coração dos irmãos, certo? 1 Tiago, vamos do capítulo, do versículo 1. Tiago, um servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que estão dispersas no exterior. Saudações. Meus irmãos, considerem tudo isso com alegria quando caírem em diversas tentações, sabendo disto que a prova da vossa fé opera na paciência. Que a paciência, no entanto, realize a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem vos faltar coisa alguma. Se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos os homens dá deliberadamente, e sem acepção, e lhe será concedida. Mas peça com fé, não hesitando, porque o que hesita é como a onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma parte para outra. Não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor. O homem indeciso é instável em todos os seus caminhos, mas alegra-se o irmão de baixa posição social, na sua exaltação, porém o rico em seu abatimento, porque como a flor da erva ele passará. Porque o sol nasce com um calor ardente, e a erva seca, e a sua flor cai, e a graça da aparência perece. Assim também se desvanecerá o rico em seus caminhos. Abençoado é o homem que resiste à tentação, porque, tendo sido posto à prova, receberá a coroa da vida eterna. A coroa da vida. E o Senhor prometeu aos que o amam. Que homem algum, ao ser tentado, diga: por Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e nenhum homem tenta, mas cada homem é tentado quando atraído e seduzido pela sua própria concupiscência. Depois, havendo a concupiscência concebido, gera o pecado, e o pecado, sendo consumado, gera a morte. Não erreis, meus irmãos amados. Toda boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, e descem do Pai das luzes, em que não há mudança, nem sombra de variação. De sua própria vontade gerou nos olhos pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Portanto, meus amados irmãos, tudo o que o homem esteja pronto para ouvir, tardio a falar, tardio a irar-se. Em tudo isso. Porque a ira do homem não opera na justiça de Deus. Portanto, rejeitando toda a imundície e superficialidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós,
enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra e não ouvintes apenas, enganando-vos vós a vós mesmos. No caso aqui está falando, né, de quando ouvir a palavra e receber algo para se consertar, a gente deve praticar, não apenas ler, porque só a leitura da palavra não vai nos levar à perfeição que Deus quer que a gente chegue. Ninguém é perfeito, mas nós conseguimos cada dia mais nos santificar perante Deus. E assim como Ele andou santo e os seus santos andaram santos na terra, temos como andar de uma maneira mais santa possível perante Deus. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumprir, é semelhante ao homem que contempla o seu rosto natural no espelho, porque ele contempla a si mesmo e segue seu caminho, e logo esquece que tipo de homem ele era. Porém, aquele que atenta para a lei perfeita da liberdade e nela persevera, não sendo um ouvinte esquecido, mas realizador da obra, este homem será abençoado em seu feito. Se a gente lê a palavra e persevera, essa palavra ela não é esquecida, entende? Quando a gente pratica alguma coisa, é igual a lição. Quando a gente vai numa sala de aula e a gente vê o professor lá escrevendo e fazendo as coisas, se a gente só ficar olhando, provavelmente a gente vai esquecer. Mas quando a gente aplica tudo aquilo que ele ensinou em sala de aula, aquilo fica gravado na nossa mente, no nosso coração. Nosso coração, no caso, é a nossa mente, certo? Que nosso coração é a nossa mente. Se para de funcionar, acabou. Fica gravado na nossa mente. E estando gravado na nossa mente, fica muito mais difícil da gente ser levado ao erro. Ou errar. Quando formos provados. Quando formos fazer uma prova na escola. Não é mesmo? Se algum homem entre vós parece religioso e não refreia a sua língua, antes engana o seu próprio coração, a religião desse homem é vã. A religião pura e imaculada diante de Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e manter-se sem manchas do mundo, estar puro, fazer a boa obra de Deus, praticar o amor, que é o que quer dizer. Essa foi a palavra que Deus me gerou no coração, mas eu quero atentar para uma palavra simples. Uma palavra simples não, eu quero atentar para uma parte dessa palavra, que é a primeira parte, quando Tiago fala na carta dele: meus irmãos, considerem isso tudo como alegria quando caírem em diversas tentações. Não só em diversas tentações, mas também em diversas tribulações. Quando nós começamos a andar no caminho certo do Senhor e as coisas começam a andar no mundo espiritual e sentimos mais a presença de Deus e Deus vai nos revelando aquilo que Ele tem para a nossa vida, não pense você que o diabo vai ficar apenas de longe olhando: nossa, que coisa linda, olha o que Deus está fazendo na vida daquele irmão, que coisa linda, olha onde ele vai chegar. Não! O diabo, antes de você alcançar a sua vitória, antes de você alcançar aquilo que Deus tem para a sua vida, ele vai querer te parar de todas as maneiras possíveis. Ainda mais se um plano de Deus para a sua vida for resgatar almas, for estar à frente para ser um missionário, ser um pastor, aquele que vai guiar o povo, que Deus vai usar para exortar o povo na hora certa, no momento certo. O diabo vai ficar furioso porque ele sabe do seu potencial, ele sabe daquilo que Deus, não sei como, mas o diabo sabe daquilo que Deus tem para nossas vidas. E estando ele furioso, ele vai querer te parar, colocando enfermidade, colocando pessoas para te perseguir, colocando pessoas para te desanimar, situações para te desanimar, falta de emprego, falta de dinheiro, parece que as coisas não fluem, não andam, mas essa é só uma etapa que Deus usa para nos amadurecer, é só um deserto. O que o diabo tenta colocar na nossa vida para nos entristecer, Deus contorna ele contorna isso, deixa a gente passar por isso, contorna isso para que a gente venha amadurecer nele e cada vez mais fortalecer a nossa fé. Devemos sim ficar felizes quando somos perseguidos, devemos sim ficar felizes quando vem a doença, vem a tribulação.
quando estamos na presença de Deus. Porque é isso que o diabo quer, que nós nos entristeçamos com Deus. Mas quando vem uma atrás da outra, uma luta atrás da outra, uma situação atrás da outra, aquilo quer dizer o quê? Que a gente está alinhado, se a gente está no altar, se a gente está fazendo as coisas certas, está orando, nos consagrando, nos santificando, e luta atrás de luta, atrás de luta, atrás de luta, isso quer dizer o quê? Que o diabo não está se alegrando. E que Deus está fazendo algo, e que Deus quer entregar uma vitória, e Deus quer entregar algo, mas não pense você que nós, como filhos de Deus, vamos ganhar tudo de mão beijada com Deus. Não é assim. Todo aquele filho que ganha as coisas de mão beijada do pai, ele simplesmente não dá valor para aquilo que tem. Eu vou usar um exemplo que aconteceu na minha vida. Quando eu tinha uns 15 anos, eu recebi o meu primeiro celular, o celular touch. Coisa linda, maravilhosa, de aniversário. E eu dava valor, mas não era aquele valor, eu não tinha aquele cuidado, derrubava toda hora, a tela vivia arriscada, essas coisas. Eu fiquei exatamente com esse celular por um mês, porque eu era realmente muito descuidado. Se eu tivesse batalhado por aquilo, se eu tivesse suado, se eu tivesse, sei lá, trabalhado por aquilo, provavelmente eu teria mais cuidado com aquilo que o meu pai me entregou. Mas eu lembro nitidamente do celular. E naquele tempo, eu me entristeci muito depois que eu perdi aquele celular. Me entristeci muito. E eu pensava, nossa, mas por que eu não fui mais zeloso, mais cuidadoso? E assim é o Pai conosco. Ele não quer apenas nos dar as bênçãos para que a gente venha simplesmente tratar desleixadamente tudo aquilo que Ele tem para a nossa vida. Não. Ele nos ensina. Em todo sofrimento tem um ensinamento. E esse ensinamento, ele é pelo bem das nossas vidas. Às vezes achamos que passamos pelas coisas, que vamos morrer, mas se Ele está sobre a nossa vida, não iremos perecer. É apenas um processo, é apenas um deserto, em que todos aqueles que creem nele e fortalecem sua fé nele, serão fortificados para algo maior que tem a vir. Tem uma palavra aqui também, no livro de Atos, depois da conversão. Isso é muito forte, porque ensina-nos o que acontece. Depois da morte de Jesus e a conversão real dos discípulos, na qual eles recebem o Espírito Santo e começam a fazer as obras para Jesus, eles começam a ser perseguidos pelos fariseus. E aqui em Atos, deixe-me ver, é o capítulo 5. Aqui. É o capítulo 5, versículo 40. E concordaram com ele, e chamando os apóstolos, os açoitaram, aqui os discípulos. Eles ordenaram que não falassem em nome de Jesus, e os deixassem ir. O que aconteceu aqui? Os discípulos, eles estavam sendo usados poderosamente por Deus. E eles pregavam e traziam multidões, e pregavam em nome de Jesus, e faziam maravilhas, e sinais e maravilhas, assim como Deus havia falado a eles que eles fariam quando Ele partisse. Quando Jesus tinha falado para eles que eles fariam quando Ele partisse para a glória. E eles estavam fazendo, e havia uma classe de fariseus, assim como hoje há uma classe de fariseus, pessoas que estão em cima do altar e pregam heresia, e pregam somente prosperidade. Eles pregam somente aquilo que vai fazer bem para o nosso coração, mas faz mal para a alma. Faz bem para o nosso ego, faz bem para o nosso sentimento, mas faz mal para a nossa alma. Não pregam verdadeiramente o arrependimento. Não pregam verdadeiramente em que Deus está voltando, as coisas hão de se cumprir brevemente. E nós temos que estar preparados em santidade, preparados nos nossos caminhos, estarmos longe do erro, o máximo que der. E se porventura a gente está em alguma coisa errada para com Deus, temos que lutar em oração, em jejum, para tornar isso, para que Deus venha nos ajudar a superar isso. Mas não pregavam isso. Achavam que eram donos da lei e pregavam e falavam, nós somos aqueles que há de falar por Deus e não sei o quê. Isso é o que aqueles fariseus daquela época pensavam. Era realmente.
E aí quando chega aquelas pessoas mais dispostas, mais pertas de Jesus, falando e pregando e fazendo sinais maravilhas e convertendo e vendo que eles faziam, encheram o coração de inveja. É isso mesmo. Encheram o coração de inveja para parar aqueles que Deus verdadeiramente levantou, que Jesus verdadeiramente levantou. E nesse episódio, eles tinham sido presos, levados cativos para uma prisão, na madrugada, mesmo cheio de guardas e uma prisão muito forte. Deus enviou um Santo Espírito, Deus enviou um anjo lá, para tirar eles da prisão, e o anjo deu simplesmente uma ordem: volta para lá e vai pregar. E eles voltaram e foram pregar. No dia seguinte, quando esses mesmos que prenderam tentaram ir na prisão para pegá-los de volta e, sei lá, interrogar, fazer alguma coisa, viram que não estavam lá e encheram de incredulidade. E aí alguns vieram falar: não, eles estão lá no templo pregando novamente. Vê, Deus liberta, Deus faz as coisas, e ainda tem gente, muitas das vezes, invejosa, não faz nada para Deus, não faz nada para o reino, mas quer impedir aqueles que verdadeiramente faz. E chegando em frente a esses fariseus, eles simplesmente tiveram um lapso de lucidez lá e falaram: não, se verdadeiramente Deus não estiver nessa obra, apenas deixe eles ir. Porque quando um deles cair, eles se espalham. Mas se Deus estiver nessa obra e a gente estiver tentando colocar a nossa mão, porque eles queriam matar os discípulos de Jesus, dos apóstolos. Eles queriam matar, ceifar a vida deles para que aquele movimento parasse. Mas e aí Gamaliel, o mais sábio entre eles, disse: se a gente tentar contra a vida deles, tentar contra o ministério deles, e eles forem realmente enviados de Deus, contra Deus estamos lutando. Loucos somos. Eles entraram em acordo, por incrível que pareça, e ainda açoitaram os discípulos e falaram novamente: não fale da palavra de Jesus. Não fale mais nesse nome. Não ensine mais nesse nome. Mas quem tem um coração de Jesus age exatamente como o próximo versículo. Um coração firmado em Deus, um coração voltado para Jesus, age exatamente igual ao próximo versículo. Versículo 41, Atos 5, versículo 41. E eles partiram da presença do conselho, regozijando-se, felizes, alegres, de terem sido considerados dignos de sofrerem vergonha pelo nome de Jesus. Eles ficaram alegres ao serem açoitados, eles ficaram alegres porquanto eles foram confrontados e envergonhados em nome do Senhor Jesus. E é assim que devemos ser. Toda vez que somos afrontados, toda vez que o inimigo tenta contra a nossa vida, toda vez que o inimigo tenta nos parar, tenta nos envergonhar, tenta nos frustrar, temos que alegres falar: glória a Deus. Porque se está assim, é porque estamos no caminho certo. E porque Deus está se alegrando de nós. Essa é a palavra que eu tenho para vocês. Sejam firmes na rocha que é Jesus. Não desanimem, não desanimem. Não voltem para trás. Não tem nada para trás. Vocês já não pertencem mais a este mundo. Vocês não pertencem mais a qualquer coisa. Carnaval, a festa, a balada. Isso não pertence mais a vocês. Perdidos serão vocês de estarem neste lugar. Escutem a palavra de Deus. Não voltem, não retrocedam. Ande apenas reto, no caminho reto, na presença de Jesus. Naquilo que Deus tem para a sua vida, no propósito dele para você nessa terra. Ande reto e a sua recompensa será a coroa da vida eterna. Isso é o que Deus colocou no meu coração para estar falando com vocês. E eu vou tentar fazer trazer mais palavras, trazer aquilo que Deus tem colocado mais vezes no meu coração, para ajudar os irmãos da fé, para que a fé de vocês sejam fortalecidas,
E que Deus segure na mão de vocês. Muitas das vezes nos sentimos sem fé. Nos sentimos desamparados, a luta é muito grande, somos iniciantes na fé, não sabemos para onde ir. Pedimos auxílio de Deus e parece que Ele não responde. Mas Deus, Ele sempre está nos escutando, está nos respondendo. Nós é que não sabemos ouvir a sua voz. E a voz de Deus não é... Não pense você que você vai orar aqui, vai ouvir audivelmente a voz de Deus. Não é assim, não é todo mundo que tem esse privilégio. Mas se aprendemos a ouvir a voz de Deus dentro do nosso coração, Ele nos guiará para a sua presença. Curva a sua cabeça, eu quero fazer uma oração por você, aquele que está fraco na fé, aquele que as lutas e as ondas têm sido maior que a sua fé em Jesus. Eu creio que através dessa palavra você foi fortalecido. E eu creio que através dessa oração Deus vai mover no seu coração algo. E você irá novamente continuar caminhando. Erguerá a sua cabeça e continuará caminhando em direção a Jesus. As coisas vão dar certo. Não deixe o inimigo entrar na sua mente e ficar repetindo palavras de maldição e coisas como você não vai conseguir. Não. Isso é só a voz do inimigo tentando te parar. O que tem que estar no seu coração e na sua mente a todo instante é: eu vou conseguir, Deus é comigo, Ele me vê, Ele contempla o meu sofrimento e uma hora Ele se achegará, Ele virá em meu encontro e tudo isso passará. E eu não estou falando aqui que tudo isso passará quando você morrer, não. Deus, antes da paz eterna, Ele tem paz para nós aqui nessa terra. Ele tem caminhos para nós aqui nessa terra. Nós apenas devemos confiar nele. Ele tem caminhos bons. Tem um salmo que diz que o caminho de Deus é perfeito. E para nós, Ele tem esse caminho perfeito. O nosso sofrimento agora, nós colheremos as nossas lágrimas, colheremos com alegria quando Deus estiver perto de entregar aquilo que Ele tem na nossa mão. Colheremos com alegria. E com alegria seguiremos na presença dEle até o fim da nossa vida. Curve a sua cabeça, vamos orar. Deus, Pai, eu estou aqui, estamos aqui, Pai, na Tua presença. Eu falei aquilo, meu Pai, que o Senhor colocou no meu coração. E eu sei, meu Pai, que tem muitas pessoas perdidas, muitas pessoas, meu Pai, fracas na fé. Muitas pessoas, meu Senhor, que olham para um lado, olham para o outro, não veem mais, meu Pai, saída. Mas o Senhor é a saída, meu Pai, dessas pessoas. Em nome do Senhor Jesus, entra, meu Pai, nesse quarto, entra, meu Pai, neste ambiente, meu Pai, que essa pessoa está. E, meu Senhor, joga por terra, meu Pai, toda a opressão, toda a depressão, toda a enfermidade, tudo aquilo que o inimigo tem usado, meu Pai, até mesmo as palavras na mente, para parar, para que essa pessoa, meu Senhor, venha muitas das vezes até tentar, meu Pai, tirar a sua própria vida, para que essa pessoa, meu Senhor, desista de tudo. Mas o Senhor, meu Pai, eu creio, através dessa oração, está entrando, meu Deus, na casa, no quarto, no ambiente que essa pessoa está tocando no coração dessa pessoa. E nessa noite, nessa tarde, nessa manhã, não importa, nesse tempo em qual essa pessoa está ouvindo, meu Pai, esta oração, o Senhor vai tocar, meu Pai, no coração dessa pessoa, vai reanimar, meu Pai. Vai, meu Pai, em nome do Senhor Jesus, revigorar, meu Senhor, as forças, vai levantar, meu Pai, com a tua mão forte. Essa pessoa, meu Senhor, vai se sentir novamente firme e forte, com a fé, meu Pai, estabelecida no coração. E vai ter força para caminhar na Tua presença mais um pouco. Ajuda, Pai, esta pessoa. Ajuda as nossas vidas, meu Senhor. Perdoa-nos, meu Senhor, por tudo que temos feito, que não tem Te agradado. E nos ajuda, meu Pai, a estar na Tua presença de uma maneira perfeita. Ajuda-nos, meu Senhor, a percorrer o caminho da santidade, o caminho da fé e o caminho na qual o Senhor nos encontrará no final da nossa jornada para nos levar para o Senhor. É o que Te pedimos e já Te agradecemos.
Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém, meu Pai. Amém, Senhor. Aqueles que receberam essa oração, digite amém aí nos comentários. Eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade que eu tenho de falar com você. Eu quero agradecer a Deus pela tua vida. Não desanime, não pare. Deus está com você. Glória a Deus. Fiquem com Deus, na mais santa paz de Deus, e nos vemos no próximo vídeo.